Meus irmãos, por graça de Deus, estamos aqui, continuando estudando sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Não começamos assim do começo, como se diz, mas estamos tratando de um assunto muito atual, que é a manifestação do anticristo, que lá na carta aos Tessalonicenses é chamado de homem do pecado, é chamado de filho da perdição e o iníquo, que quer dizer aquele que não tem lei, aquele que não tem regras, aquele que não tem controle. E, meus irmãos, nesta noite, nós vamos, com a ajuda de Deus, continuar estudando. Nós já estudamos que primeiro viria a apostasia, e nós já aprendemos que a apostasia já está instalada. Quem está lembrado do que significa apostatar? Quem lembra? Deserção, desertar, sair, virar as costas. Como um soldado que faz parte de um exército, e depois ele vira as costas para o seu exército, para o exército da sua pátria, e passa para o lado do inimigo. Isso chama-se apostasia. Virar as costas. E, meus irmãos, nós já estamos nesse tempo. Já estamos nesse tempo. A cristandade, ou o cristianismo, vamos melhor dizer, cristandade já é outra coisa. O cristianismo, em regra geral, está apostatando, virando as costas para tudo que aprendeu. Durante séculos, tem virado as costas. E todas as igrejas estão afetadas, não escapa nenhuma, viu, irmão? Não adianta nenhuma dizer, a minha escapou. É mentira. Em todo lugar está havendo apostasia. Mas em todo lugar tem crente que não vai apostatar. Amém? Amém? Glória a Deus. A apostasia, ela depende de você. Você pode, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000. Mas tu, é isso aqui, apostasia assim. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você fica firme. Apostate quem quiser apostatar. Né? Glória a Deus, é uma questão individual. A não ser que você seja Maria, vai com as outras. Então, talvez você nem saiba, pastor, o que é essa história Maria vai com as outras? Essa história é antiga, ela vem de Dona Maria I, rainha de Portugal, que era mãe de Dom João VI, e era louca. Ela já veio doida de lá, não endoidou aqui não. Quando o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal, a família real veio, e Dona Maria veio também, a mãe de Dom João VI. Um irmão disse, irmão, Dom João VI é irmão de Dom João Balaio? Não tem nada a ver. Glória a Deus, João VI é uma coisa, Balaio é outra coisa, não tem nada a ver uma com a outra. Então, quando ela veio para cá, dava crise na pobre da velha, e saíam as damas de honra levando-a para um convento, porque naquele tempo não havia hospício, e as pobres das freiras, parece que do convento do Carmo, lá no Rio, era quem tinha que aguentar a doida. E quando iam levando, as outras que iam eram chamadas de Maria também, as damas dela eram chamadas Marias. Maria não sei de quem, Maria não sei de quem, com a Maria doida. Aí o pessoal dizia, lá vai Maria com as outras, glória a Deus. Então, Maria vai com as outras, é com a doida. A pessoa que anda pela cabeça dos outros, acompanha a doida. Não é, irmãos? Então, não vá na cabeça dos outros. Não vá na cabeça dos outros. Vá na cabeça de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de quem, meus amados irmãos? De Cristo. Já falamos sobre a apostasia. Já falamos sobre o homem do pecado. Já falamos sobre isso, o que significa, por que ele é chamado de homem do pecado. Porque Cristo veio para tirar o quê? O pecado. E o anticristo vem para colocar pecado. Ele vem para incentivar o pecado. Ele vem para institucionalizar o pecado sempre teve. Sempre, desde que Adão caiu, que o pecado existe. Mas o pecado, ele era reconhecido como erro. E através do espírito do anticristo,
o pecado já não é mais erro. O que era certo, agora virou errado. E o que era errado, virou certo. Então o pecado foi institucionalizado, é defendido, é apoiado. Não é verdade? Nós já falamos sobre isso aqui, que o pecado hoje é apoiado, é defendido. Quem faz o certo é quem está arriscado e preso. Glória a Deus. Hoje quem está arriscado e preso é quem faz as coisas certas. E quem faz errado é elogiado, é honrado, não é? Glória a Deus, é apoiado. Hoje, então, isso chama-se inversão de quê? Vamos ver se a igreja tem inversão de valores. E é o que o anticristo vem fazer. Ele vem inverter os valores, já está invertendo, né? E está institucionalizado através dos reis, através de governantes, através de tribunais. Então, eles estão institucionalizando e apoiando o erro, o pecado, a corrupção. E isso não é só no Brasil, não. É a nível, o que, irmãos? Mundial. O que é isso? É a operação do erro. O anticristo não apareceu, mas as suas obras já estão se manifestando. Já está. Quando ele chegar, irmão, já estará tudo pronto. Só falta virar a ponta do prego, mas o prego já estará fincado. Nós já vimos isso. E hoje, irmãos, nós vimos já também que ele se opõe. Semana passada nós vimos que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Nós já vimos isso. Ele é contra a religião. Olha, irmão, todo esse movimento é contra a fé. Glória a Deus, não é? Tudo isso por trás, eles não querem nem mudar a política, eles não querem nem mudar, a questão não é política, a questão é a fé. O ódio é na fé. O ódio é na crença em Deus. O ódio é na crença nas sagradas Escrituras. Porque eles dizem que a crença em Deus e a crença na Santa Bíblia é um atraso e impede os projetos. Não pensem vocês, roda, mas o ódio é na fé. Foi assim desde o passado. Foi assim desde quando começou o iluminismo. No século XVIII, já vinha muito antes do século XVIII, já na Idade Média já vinha. Aliás, sempre houve contra a fé. Mas essa coisa veio crescendo e estabeleceu-se no iluminismo, depois veio a Revolução Francesa, e de lá para cá o objetivo é destruir a fé. As outras coisas não são tão importantes. Eles rodeiam, mas o objetivo é a fé, principalmente a fé cristã, a fé bíblica. Essa é que é odiada, essa é que é aborrecida, essa é que é detestada. Mas Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Aleluia, glória a Deus. Não é novidade para nós cristãos. Então, irmãos, hoje nós vamos ver, com a ajuda de Deus, o que é que está impedindo do anticristo se manifestar. O que é que está atrapalhando? Por que o anticristo ainda não se manifestou? Por que foi que ele não apareceu? Porque quando ele aparecer, ele vai dar uma de salvador da pátria. Ele vai dar uma de solucionador dos problemas. Todo problema social, econômico, religioso, guerras, ele vai ser o salvador da pátria. Doenças, enfermidades, pestilências. Esse Covid que apareceu não foi por acaso. Esse Covid, irmão, eu vi da boca de alguém dizendo que a pestilência ainda estava chegando, e eu vi alguém dizendo que precisa de alguém a nível mundial para resolver esses problemas de pestilência, porque um país diz uma coisa, outro país diz outra, e precisa de uma voz, um comando mundial, um governo mundial, que todo mundo se submeta. Isso eu ouvi da boca de quem não é crente. Eu ouvi da boca de pessoas de alto nível. Então, irmãos amados, já está chegando, né? Com a pandemia, agora foi que eles estão incentivando e dizendo que estão sentindo a necessidade de um governo central, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela já está mandando, daqui uns dias ela vai mandar na sua cozinha. Vai dizer o que é que você deve cozinhar. Se você deve, vai dizer, hoje todo mundo tem que comer arroz. E ai de você se não comer arroz. No outro dia vai dizer, hoje vai comer
feijão. E se você quiser comer arroz e feijão, vai levar uma surra e preso. Porque, pelo que eu estou vendo, a Organização Mundial de Saúde vai mandar na vida de todo mundo, em todos os sentidos, em todos os aspectos. O que é isso? Isso já são prenúncios. Esse negócio não é... E outra coisa, é para seu bem, viu? É para seu bem. Se aquieta, fique quietinho, que é para seu bem. Eu estou zelando de você, eu estou cuidando de você. Toda tirania, ela diz que está cuidando das pessoas. Toda tirania. Na história, quem conhece a história sabe que todo tirano, ele domina tiranicamente, mas eles dizem, eu estou cuidando de você. Que é para todo mundo ficar calmo e todo mundo ficar quieto. Ora, você está cuidando de mim, né? Está cuidando da população. Toda tirania usa esse álibi. Eu estou cuidando de você. Eu não estou dizendo que a doença não existe. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos precaver, não é isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado, estamos aqui com cuidado desde o começo, temos obedecido às regras, a igreja tem sido um exemplo de obediência às regras, todavia, nós não somos bobos. Nós sabemos que esse rapazinho aqui está já aparecendo. Nós não somos bobos, nós temos visão espiritual, e que tudo isso é uma preparação. Isso não é sonho, isso não é fanatismo, isso não é visionarismo, não. Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus, são os sinais. Pastor Oswaldo, e por que ele não se manifestou ainda? E por que ele não apareceu ainda? E por que ele não tomou posse do mundo ainda? As Escrituras Sagradas, elas nos dão uma luz. Elas nos revelam, o Espírito Santo revelou pelos santos apóstolos e profetas como será o desenrolar das coisas. A apostasia já está aí. O pecado já está institucionalizado. O espírito do erro já está operando. Pastor, e por que esse homem não surgiu ainda? Desde que eu sou criança, que eu ouço falar no anticristo. Desde que eu sou criança, eu era menino aqui na igreja do Farol, nas congregações no interior do estado. Desde eu criança, que a gente ouve falar na escola dominical, ouve falar nos estudos bíblicos. Eu fui criado aqui nesta igreja. De ano em ano a gente vinha à escola bíblica aqui para assistir. E o missionário Eurico Bergstein e o pai do pastor, que era um bom escatologista, e o pastor Osmar, que era pai do pastor Elienay também, deu muitas aulas aqui neste púlpito sobre escatologia, e já falava Laurence Olson, os pioneiros pentecostais, todos falavam disso, e não aconteceu ainda, pastor. Por que não aconteceu? Por que esse homem não se manifestou? Por que ele ainda não tomou conta do mundo? As Escrituras revelam. Glória a Deus, mas eu acho que não vai demorar. Vamos abrir a Sagrada Escritura, no capítulo 2, no versículo de número 6. Vamos ver aí o que é que Deus tem para nos dizer. E agora vós sabeis o que o detém. Pronto, somente até aí. Paulo fala do anticristo, Paulo fala do que ele vai fazer, mas Paulo diz assim, e agora vós bem sabeis o que o detém. Detém. Paulo disse que os crentes de Tessalônica sabiam o que era que o detinha. O que quer dizer a palavra detém? A palavra detém no Novo Testamento grego é katexo, que significa conter, segurar, impedir o curso ou progresso. Usa-se na literatura clássica como deter, amarrar e segurar um navio. Glória a Deus, é como se um navio estivesse no mar, as ondas balançando ele para levá-lo para o alto mar, mas ele estivesse amarrado. Katexo quer dizer amarrar, quer dizer segurar, quer dizer deter, quer dizer prender. Paulo disse, vós bem sabeis o que o detém. Tem uma força que está segurando o bicho. O detém, o segura, o amarra, o prende. Paulo disse, vós bem sabeis o que o detém. Só que essa palavra no grego, irmãos, ela é uma palavra do gênero neutro, o detém. Nem é homem, nem é mulher, e nem é um ser. Pelo texto aqui, quem o detém, não está definido o gênero de quem é.
se é uma pessoa ou se é o que é. Só que no versículo 7 diz que é uma pessoa. No versículo 7, no versículo 6 o gênero é neutro. E no versículo 7 o gênero é masculino. Glória a Deus. Vamos ver aqui no versículo 7, por favor. Lê o 6 para depois lermos o 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Pronto. Esse um aqui é alguém no grego. Somente há um alguém. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um. Essa palavra aqui já é o gênero masculino. Alguém. Há um alguém que o retém até que do meio seja o que, meus amados irmãos? Tirado. No versículo 6 o gênero é neutro. E no versículo 7 o gênero é masculino. É um ser, é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E meus amados irmãos, diz a Bíblia que tem o tempo. Essa pessoa, esse gênero indefinido do 6, mas esse gênero definido do 7, diz que ele está retido, ele está preso, ele está segurado, ele está amarrado para não aparecer, para não se manifestar. Versículo 6, até quando? Versículo 6. Agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quando é que ele vai se manifestar? No seu próprio, o que, meus amados irmãos? Tempo. Essa palavra tempo no grego não é cronos, é kairos. Cronos é o tempo do relógio. Horas, dias, semanas, meses, anos. Cronos. Kairos não. Kairos não tem a ver com hora, não tem a ver com dia, não tem a ver com meses, não tem a ver com anos. A seu próprio tempo, a seu próprio kairos, significa tempo oportuno, tempo definido, tempo apropriado para acontecer um determinado fato. Não é o tempo cronos, aqui no grego é kairos, a seu próprio kairos. Quer dizer, no tempo apropriado, no tempo determinado, por quem, meus amados irmãos? Por Deus. Significa dizer, irmão, que essas coisas estão no controle de Deus. É no kairos de Deus, é no tempo de Deus. Por isso que a igreja não tem medo. O Apocalipse para nós não é tragédia. O Apocalipse para nós é a vinda gloriosa do Senhor. Vai ter problema? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai aparecer o anticristo? Vai, mas não é o fim. O fim é Apocalipse 21 e 22. E vi novo céu e uma nova terra. E não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E vi a nova Jerusalém descendo do céu, como a noiva ataviada para o seu marido. Aleluia! O fim não é esse, não. O fim é a volta do Senhor para suplantar o anticristo e para resolver todo o problema. Aleluia! Então a gente não tem medo. A gente não se assusta. E nem estou fazendo isso para fazer medo a ninguém. Isso aqui não faz medo a ninguém. A crente não. A crente não faz medo. Porque crente sabe quem é que vai vencer no fim. Quando você entra numa guerra sabendo quem vai vencer, que o seu lado vai vencer, você entra confiante. Então essas confusões aqui, essas coisas não nos fazem medo, porque as escrituras dizem que é a seu tempo, ao kairos de Deus. A seu tempo. Aí diz o versículo 7, por gentileza. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Agora já não é mais um gênero neutro. Agora é ou um alguém, ou uma pessoa. Aleluia! Diz que tem uma pessoa, tem alguém que está, a presença desse alguém está resistindo, está impedindo que ele se manifeste.
Aleluia. E ele só vai se manifestar quando esse alguém for tirado. Ele só vai se manifestar quando esse alguém sair do caminho dele. Aleluia. Aleluia. Pastor Oswaldo, e agora? Quem é que está impedindo do anticristo se manifestar? Porque as nações estão clamando. As nações estão clamando, já estão pedindo um homem para tomar conta. O cenário já está preparado. A iniquidade já está se multiplicando. O pecado já está institucionalizado. O que era certo, agora é errado. Agora, o criminoso não é quem lhe rouba. O criminoso é você. Está arriscado um dia você ser roubado e quem vai preso é você. É o que está caminhando para isso. Aliás, eu morava em São Miguel e lá um rapaz foi roubado. Um rapaz pobre, crente, chegou em casa, a parede daquelas casinhas fracas, o ladrão tinha furado um buraco e levado o botijão de gás, levado o que pôde. E o coitado foi, a gente chama da parte, né? Foi da parte. Quando chegou lá, a pessoa que atendeu ele, atendeu mal, ele disse, meu amigo, o ladrão não sou eu, não. Cala a boca, senão você fica preso. E o rapaz, não, deixa, vamos embora. Quase que ficava preso. Foi roubado e quase quem ficava preso era ele. Porque a inversão de valores diz que o ladrão lhe roubou e o culpado é você. Você é o culpado. E por que eu sou culpado? Porque você tem. A sua culpa é ter. Você trabalhou e tem, então você merece ser roubado. O que é isso, irmão? Já é o governo de quem? Já é o governo de quem que está chegando? Os valores do anticristo. Então, vai chegar o ponto de você dizer, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser trabalhador. Não vale a pena, porque os valores estão invertidos. Então, irmãos, tudo já está pronto. E por que esse indivíduo não apareceu? Essa crise, o doenceiro, os problemas financeiros, os problemas econômicos, os problemas políticos, os choques entre as nações, ninguém se entende. E por que essa pessoa não apareceu? O apóstolo disse, há um que resiste. Alguém que impede. Alguém que está atrapalhando o caminho dele se manifestar. Mas até que do meio seja tirado. É? Agora. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos isso interessante. Pastor Oswaldo, o que é que os intérpretes dizem? É uma luta. Agostinho, que foi um grande intérprete da Bíblia, conhecido por Santo Agostinho, como ele acreditava que o Senhor só virá no dia final para julgar os vivos e os mortos, não vai ter arrebatamento na teologia agostiniana, e em outras teologias, não vai ter a vinda do Senhor para levar a igreja antes. Então Agostinho disse que era impossível definir quem são esses agentes restringidores. Agostinho, na sua teologia, ele dizia que não tem como definir quem é que está impedindo. Por que ele disse isso? Porque ele não acreditava no arrebatamento. Ele achava que Jesus vem de uma vez só, julgar os vivos e os mortos de uma vez só. Se vem de uma vez só, ele diz, eu não sei quem é, e é impossível saber quem é esse que está impedindo. Depois de Agostinho, surgiram umas ideias de que a força que impedia o caos, a força que impedia do anticristo reinar, era o Império Romano. Porque o Império Romano, de qualquer forma, pôs ordem no mundo. Os irmãos sabem que no tempo do Império Romano havia ordem no mundo. Por exemplo, o próprio apóstolo São Paulo foi beneficiado pelo Império Romano. Ele foi beneficiado. Por quê? Porque no tempo do Império Romano tinha a lex romana, a lei romana, o exército romano, a polícia romana, os magistrados, os juízes, os cônsules, havia os procônsules, havia, se você fosse molestado, você tinha quem se queixar.
Por exemplo, Paulo, uma vez, ele ia ser injustiçado, e o que foi que ele disse? Apelo para César. Quem já viu disso? Você lembra disso? Paulo apelou para César. Quer dizer que no tempo de Paulo havia uma certa segurança jurídica. Havia. E Paulo disse que as autoridades foram colocadas, no capítulo 13, para combater o mal e aprovar o bem. Então, olha aí na tela. Foi o que Paulo disse. Por favor, leia na tela, por gentileza. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós vamos já continuar. Paulo disse assim, olha, irmãos, obedeça às autoridades, porque elas foram colocadas por Deus. E porque elas foram colocadas por Deus, ele diz nos versículos seguintes, por favor, prossiga. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Então Paulo, ele acreditava, e é verdade, que os governos, eles colocavam ordem no mundo. E naquele tempo, quem era o governo que governava o mundo? Qual império que governava grande parte do mundo civilizado, ou a maior parte do mundo civilizado? Era o Império o quê? Romano. Então o Império Romano impunha ordem. O Império Romano mantinha ordem. No tempo de Paulo quase que não havia guerra. Porque o Império Romano dominava a Europa até a Península Ibérica, dominava a Itália, dominava a França, dominava a Bretanha, só não dominava para cima do Reno, mas para baixo do rio Reno, o Império Romano dominava até a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O norte da África, o mar Mediterrâneo, os romanos chamavam de Mare Nostrum, quer dizer nosso mar, porque todo o mar Mediterrâneo, todas as terras ao redor pertenciam ao Império Romano, era Mare Nostrum. Então, irmãos amados, Paulo dizia que as autoridades foram colocadas por Deus para defender a sociedade do caos, para defender a sociedade do mal. Então, baseado nisso, alguns teólogos, antes de Agostinho e depois de Agostinho, imaginaram que era o Império Romano, era a organização do Império Romano que estava impedindo do anticristo se manifestar. Mas não era. Não era. Porque o Império Romano ruiu, o Império Romano acabou e o mundo continua. Então, meus amados irmãos, Agostinho disse que não sabia. Outros teólogos da época acharam que era o Império Romano que estava segurando ao caos, que estava impedindo do caos se estabelecer, melhor dizendo, de o caos se estabelecer, do anticristo bagunçar tudo. Mas nós vamos ver, irmão, que nem era o Império Romano, nem era ninguém. Porque o anticristo ainda não se manifestou. Então ainda tem alguém que está impedindo. Ainda tem alguém que está detendo. Ainda tem alguém que está impedindo dele se manifestar. Quem é esse alguém? Aleluia. Meus amados irmãos, vocês veem que uma hora o artigo é neutro. E outra hora o artigo é definido. O artigo é masculino. Existe alguém que está impedindo. Existe alguém que está dizendo ainda não. Existe alguém que está dizendo não chegou o Kairos do Pai. Você, bicho, só vai se manifestar quando o Pai autorizar. Porque tudo está no controle de Deus. Satanás não faz o que quer. Dizia Agostinho, tem coisas que ele errou e tem coisas que ele acertou. Claro, porque ele não é a Bíblia. Ele não é a Bíblia. Só quem não erra é a palavra de Deus, mas os intérpretes erram. Mas Agostinho disse uma coisa certa. Agostinho disse que Satanás é o cão de Deus. De onde vem que o povo chama o diabo de cão. Você já chamou o diabo de cão? Foi por causa de Agostinho. Agostinho disse que ele é o cão de Deus. Por que ele é o cão de Deus? Porque o cachorro, quando o dono está perto, o cachorro só faz o que o dono manda. Se o dono disser pega, o cachorro pega. E se o dono disser baleia, se aquiete. É muito antigo, né, irmão? Cachorro com o nome de baleia. É do tempo de Graciliano Ramos, né, professor Gilberto? Né? Piaba, se aquiete. Eu tinha um chamado Dick quando eu era criança. Dick! Ninguém tem mais cachorro com o nome de Dick. Se aquiete.
Quando o dono está perto, se ele mandar o cachorro pegar, o cachorro pega. E se ele mandar o cachorro se aquietar, o cachorro... Por isso que Santo Agostinho disse que o diabo é o cão de Deus. Não pense que o diabo faz o que quer, não, irmão. Eita, o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo. Ele só vai fazer o que Deus permitir. Vocês estão lembrados quando ele foi molestar Jó? Estão lembrados quando ele foi molestar Jó? Primeiro ele foi onde? Antes de aprontar. Primeiro ele foi onde? A presença de quem? Pediu o quê? Permissão. Que o cachorro está na coleira de Deus. O cão está na coleira de Deus. O cão, irmão, ele não mede força com Deus, não. Porque tem gente que pensa que Deus e o diabo medem força. Deus puxa para um lado, o diabo... Não, irmão, ninguém mede força com Deus, não. Ninguém mede força com Deus, não. Ninguém é doido de medir força com Deus. Porque quando ele tentou medir, Miguel apresentou-se e disse, quem é como Deus? Desapareça, maloqueiro. Ele não mede força com... Quem está dizendo maloqueiro sou eu. Depois vocês perguntam a Miguel se Miguel usou essa expressão. Glória a Deus. Porque maloqueiro é que gosta de bagunça, né? Maloqueiro é que gosta... Quando eu era menino, chamava de embuanceiro. Quem lembra dessa expressão? Fulano é embuanceiro. Alguém lembra? Graças a Deus, ninguém lembra. Ah, o irmão lembra ali. Embuanceiro era aquele que gostava de criar problema, gostava de... Chegava numa dança, aí ele jogava pimenta no chão para o povo ficar chorando. O embuanceiro derrubava o candeeiro para acabar com a festa. Quando o candeeiro era apagado, ele furava o zabumba. Glória a Deus. Era o embuanceiro, né? E o diabo é embuanceiro. Só que ele não mede força com Deus. Ele é o cachorro, ele é o cão. E ele só faz o que Deus permite. Por isso que a Bíblia diz que alguém que resiste até o kairós. Alguém que resiste até o tempo certo. Alguém que resiste, que impede a operação dele até o dia que Deus disser, agora você pode fazer. Depois nós vamos entender, irmão, por que Deus permite? Nós vamos entender em outra aula. Por que Deus permite? Por que Deus vai permitir que ele apareça? Por que Deus vai permitir que ele faça essas coisas? Por que Deus vai permitir? Aí nós vamos entender depois com a ajuda de Deus em outra ocasião. Mas hoje, irmãos, vamos saber quem é esse que está na terra impedindo. Vamos para o livro de São João, o Evangelho, capítulo 16, versículo 7. Evangelho de São João, 16 e 7. Em diante, de 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Prossiga. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem pode dizer amém? Irmãos amados, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando Cristo disse isso, o Espírito Santo, ele estava em todo lugar. Me diga uma coisa, qual é o lugar que Deus não está? Existe algum lugar que Deus não esteja? Não. Quando Jesus falou do Espírito Santo, ele disse, o Espírito Santo já habita com vocês. E por que Jesus disse que ele viria? Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ô irmãos, mas o Espírito Santo não é onipresente? É. E ele já estava na terra? Sim, estava na terra, estava no céu, estava no universo todo. Mas por que Jesus disse que ia mandá-lo? Como é que Jesus ia mandá-lo se ele é onipresente? Porque o salmista disse, para onde me irei de quem? No Salmo 139. Para onde me irei de quem? Para onde fugirei da tua face? Não tem para onde ir do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é Deus e está presente em todos os lugares. Então o próprio Jesus disse assim, o Espírito Santo que já está convosco e habitará em vós. Ele já estava, porque o Espírito Santo sempre esteve. Quando o mundo foi feito, que houve o caos, a Bíblia diz, e o Espírito de Deus o quê? Lá em Gênesis, pairava sobre o quê? O Espírito Santo já estava.
Mas por que Jesus disse que ele viria? Por quê? Porque, irmão, quando Jesus disse que ele viria, é como lá no Salmo 80, quando fala sobre a vinha destruída, aí o salmista diz: ó Senhor, vem e visita esta vinha. Quando o salmista disse: vem e visita esta vinha, é porque Deus não estava presente, Deus estava longe? É uma figura de quê? De linguagem. Quer dizer, Deus faça uma obra, Deus opere. Quando a gente diz: ó Senhor, visita a tua igreja, por acaso Deus não está na igreja? Quando a gente diz: Senhor, visita a tua igreja, é porque Ele não está? Me ajude a pregar. Quando nós: Senhor, faça uma visita à tua igreja nesta noite, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai descer do céu e vir porque Ele não está? Só vai vir depois que houver... Não, significa uma operação especial. Não é que Ele não esteja. Nós estamos pedindo que Ele haja. Nós estamos pedindo que Ele opere. Quando a gente pede que Ele visite, não é que Ele vai descer, fazer a obra e subir, não. Significa que Ele vai agir. O Espírito Santo já estava desde o princípio na terra e vai permanecer para sempre na terra. Agora, a ação dele é que isso que Jesus disse: quando Ele vier, quer dizer, quando eu for, Ele vai ficar no meu lugar, Ele vai vir para agir, Ele vai vir para operar, Ele vai vir para fazer as minhas vezes, Ele vai vir para continuar a minha obra. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar o outro Consolador. Quer dizer, o Espírito Santo vai agir. Salmo 80 está na tela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Não quer dizer que Deus não está aqui. Significa que Ele faça um trabalho especial. Então, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, foi para fazer uma obra, para estar com a igreja, para dar poder à igreja, para que a igreja tenha poder para ser crente, para que a igreja pregue o evangelho, para que a igreja dê a doutrina de Deus, para que a igreja mostre Deus ao mundo. Foi nesse sentido que Ele veio no dia de Pentecostes. Aleluia. Irmãos amados, o Espírito Santo veio, Ele está desde o princípio, e Ele veio de um modo especial no dia de Pentecostes. Me diga uma coisa: Ele só começou a agir no mundo no dia de Pentecostes, o Espírito Santo? Não, irmão. Ele já vinha agindo. Nós já estudamos aqui, ao ano passado, nós estudamos que o Espírito Santo agiu no tempo da criação, o Espírito Santo agiu no tempo do dilúvio, o Espírito Santo agiu no tempo dos juízes, no tempo de Moisés, o Espírito Santo agiu no tempo dos juízes, o Espírito Santo agiu no tempo dos profetas. O Espírito Santo ele sempre esteve na terra. Agora, no dia de Pentecostes, Ele veio de uma forma especial. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmão, a presença dele impede o agir do diabo. O diabo não pode tomar conta de vez enquanto o Espírito Santo estiver na terra. E ele está em quem? O Espírito Santo está em quem? O Espírito Santo está na terra, ele sempre esteve, mas agora ele possuiu um povo, ele possuiu um grupo. Qual foi esse grupo que ele possuiu? Qual foi esse grupo que ele possuiu? Irmãos? A igreja. Vamos ver João 14,16. Não está no script, mas é fácil de achar. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ele habitava já com a igreja. Ele habitava no tempo de Jesus. O Espírito Santo já estava na terra? Já. Agora ele diz: e estará em vós. Ele já estava na terra, mas a partir do Pentecoste, ele estava na igreja. Ele estava nos crentes individualmente, e ele estaria como está nos crentes na coletividade. E o que é que acontece, irmão? Essa presença do Espírito Santo, ela impede. Essa presença do Espírito Santo na igreja impede do mal se proliferar de vez. Essa presença do Espírito Santo na igreja impede do anticristo se manifestar.
Porque o Espírito Santo é uma barreira contra Satanás. O Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo atuando na igreja, é uma barreira contra o diabo. Vamos para Isaías 17, ou melhor, Isaías 59, 19, na Bíblia corrigida. Isaías 59, 19, na Bíblia corrigida. Glória a Deus. Por favor, leia. Isaías 59, 19, na corrigida. Nas outras versões tem uma variante, mas essa é a que nós precisamos. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Vindo o inimigo como uma corrente de água, como uma enxurrada, quem é que vai se atravessar na frente e arvorar a bandeira para o inimigo não tomar conta? O Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor impede que o inimigo atue de vez. O Espírito do Senhor impede que ele tome posse de vez. O Espírito do Senhor levanta a bandeira contra ele, e ele chega no Espírito do Senhor e barra. Aleluia. E o Espírito está em quem? Jesus disse no capítulo 14 de São João. Em quem é que o Espírito está morando? Em quem? Em quem, irmãos? Na igreja. Ele não se manifestou ainda porque a igreja ainda está na terra. Ele não apareceu ainda de vez, porque o Espírito Santo está na igreja, e a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja, quando eu digo a igreja, não é não é a instituição, mas é o grupo de salvos. Os verdadeiros cristãos que estão em várias igrejas cristãs do mundo. Eu estive lá no Oriente o ano passado, e lá encontrei o líder de uma igreja cristã que não tem aqui. Glória a Deus. Uma igreja cristã que não tem por aqui, a gente não conhece, mas eles são cristãos lá. E eu olhei para aquele venerável líder daquela igreja, e me deu uma vontade de dar um abraço nele, me deu uma vontade de falar com ele, mas eu não sei falar inglês. E o meu falador de inglês estava longe, que era o pastor Mengardo. E eu procurei Mengardo, mas ele estava bem longe, e as canelas dele são bem maiores do que a minha. E eu queria que o pastor Mengardo falasse com ele, que eu queria dar um abraço. Ele não é uma igreja que não tem aqui no Brasil. Não tem aqui entre nós, ninguém nem conhece. Eles são cristãos, eles sofrem por amor a Jesus, eles vivem reclusos por amor a Jesus, eles vivem em guetos lá no Egito por amor a Jesus, eles moram em lugares separados. Não tem nada a ver com a nossa tradição religiosa, mas eles são cristãos em Cristo Jesus. Então quem é a igreja do Senhor? São todos os salvos que estão espalhados. Aleluia, essa é a igreja. Então essa igreja que tem o Espírito Santo é que está impedindo dele aparecer, que está retendo, detendo. E ele não apareceu, ele não se manifestou ainda, por causa que tem uma força que resiste. E essa força que resiste, Jesus disse, é o Espírito Santo que habita convosco, mas estará em vós. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, irmãos amados? Aí alguém diz, pastor, e quando a igreja for tirada da terra? O Espírito Santo vai para o céu com a igreja? Vai. E a presença dele vai sair da terra? Não. O Espírito Santo nunca vai sair de lugar nenhum, porque a presença dele está em todos os lugares. Significa que a operação dele vai com a igreja. A operação dele vai com a igreja, porque ele está na igreja, ele habita na igreja, ele habita nos salvos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E a presença dele na igreja, ele e a igreja estão assim, irmão. O Espírito Santo e a igreja estão assim, entrelaçados. Pastor, e é mesmo, é. Vamos para Apocalipse 22 e 17. Apocalipse 22 e 17, para vocês verem que o Espírito e a igreja são inseparáveis. O Espírito Santo e a igreja são inseparáveis. Glória a Deus. Apocalipse 22 e 17, por gentileza. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa. Quem é a esposa de Jesus? Quem é a noiva de Jesus? Aí o Senhor falou, o Espírito e a esposa dizem, vem.
Quer dizer, o Espírito Santo trabalha com a esposa. O Espírito Santo fala pela boca da esposa. O Espírito Santo está no mundo porque ele está na esposa do Cordeiro. O Espírito e a esposa dizem vem. Quando a igreja dá glória a Jesus, é o Espírito Santo. Quando a igreja prega, é o Espírito Santo. Quando a igreja dá testemunho, é o Espírito Santo que está na igreja. Ele e a igreja estão entrelaçados. O Espírito e a esposa estão entrelaçados. Aí o Espírito Santo está entrelaçado com a igreja. E a igreja na terra, junto com o Espírito Santo, é o empecilho. É o obstáculo para ele aparecer. Aleluia. Você nem sabe quanto você é importante. Mas você é importante não é por você mesmo. Você é importante por causa daquele que habita em você, que é o Espírito Santo. Quando a igreja for retirada da terra, que o Espírito Santo sobe com a igreja, a sua atuação sobe com a igreja, aleluia. Então, irmãos, o caminho ficará o que, igreja? Aberto, para ele se manifestar. É por isso que nós somos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? É aqueles que acreditam que a igreja subirá pré. Pré quer dizer antes. É uma controvérsia muito grande. Os irmãos de outras igrejas, de outras denominações tradicionais, não vai ter arrebatamento, a igreja vai enfrentar o anticristo, a igreja, Jesus só vem de uma vez só. De fato, é uma vinda só, ele vem uma vez só que terá a fase. Primeiro, o arrebatamento. E tem muitos crentes pentecostais que estão se embriagando com a internet. Hoje em dia, irmão, todo mundo é mestre. Depois da internet, todo mundo é professor. Todo mundo é doutor. É só pegar um celular. É verdade, meu irmão? Com um celularzinho, bota assim e fica rotando. E um bocado de gente besta. Aleluia, ainda fica subindo, aleluia. Fala mais, papai. Não já viu na internet, né? Zezé de Marieta conversando besteira. Aleluia. E os coraçãozinhos subindo, né? Umas bolinhas. Eu sei lá o que é aquilo. Eu não aprendi a fazer aquilo, mas eu vejo porque mandam para mim, glória a Deus. Não é? Que coisa boa. Irmão, cuidado, irmão. Tem gente que essa hora, em vez de estar ouvindo a doutrina, aqui do santo altar de Deus, da cátedra verdadeira, está ouvindo. Aleluia. E agora na pandemia, irmão, apareceu tanto mestre. Não sei se vocês viram, glória a Jesus. Agora na pandemia, meu Deus do céu, é mestre de todo lado, é tanta sabedoria, e até Miguel e Gabriel desce e fica assim, de boca aberta, olhando a sabedoria. Glória a Jesus. É o fim dos bolodórios, né? Meu irmão, cuidado, meu irmão. Combatem dízimo, combate a igreja, combate pastor, xinga todo mundo, ninguém presta, ninguém fez nada. Quem vai fazer são eles a partir de agora. De Cristo para cá, ninguém presta, não tem pastor verdadeiro, não tem pastor sincero, todo mundo é ruim, só eles agora é quem vão construir. Os 2000 anos de história da igreja, ninguém fez nada, não prestou nada. A partir de agora, que chegou, Bolodoro, não é Bolodoro? É que não, agora comigo, agora eu estou ensinando a verdade, esses pastorezinhos não sabem de nada não. Só conhece a Bíblia por causa desses pastorezinhos que já passaram pelo passado. Se não fossem os pastores que já passaram pelo passado, nem você, não tinha nem a Bíblia, não tinha nem as Escrituras. Meu irmão, tenha juízo. Eles acham que a sabedoria chegou agora. Eles acham que agora ninguém sabe nada. Teve um que disse assim: eu vou falar porque a Assembleia de Deus não tem doutrina. Ninguém conhece Bíblia, vai conhecer a partir de agora. E eu soube disso. E eu digo, fala. Uma vez uma moça foi lá em Palmeiras dos Índios,
Uma moça foi declamar e esqueceu, né? Não era assim, antigamente ia declamar poesia, né? Esquecia, né? Aí a moça ficou estatalada e um irmão gritou: fala, donzela! Glória a Jesus. Fale, donzela. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Lá na Palmeira, quando eu era jovem, glória a Deus. Então, vai falar, fale, quem tem sua boca. E outra coisa, e se disser, olha, se alguém achar ruim, eu tenho direito constitucional. Artigo 5º da Constituição me dá o direito de falar o que eu quiser. Vixe, cita o artigo 5º, inciso, né? Vixe, quem é doido dizer nada? Quem tem sua boca, diz o que quer. Aí fala contra o que nós aprendemos, fala contra a nossa doutrina, fala contra a estrutura da igreja. E o objetivo, irmão, é o espírito de quem? Me ajude. Do anticristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, louvado seja Deus para sempre. Nós cremos que a igreja cheia do Espírito Santo é quem está impedindo do anticristo se manifestar. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu recebi, e eu não tenho por que mudar. Tem gente, irmão, você tem que ter 2 sacos. Era aquela teologia simples dos nossos pais. Antigamente os pastores diziam: irmão, você tem que andar com 2 sacos. Um saco costurado e um saco furado. O saco costurado é para colocar o que é bom. E o furado, para botar o que não presta. O que você ouvir que não for de acordo com o que você aprendeu, que não for de acordo com a doutrina, é para colocar em qual saco? Bota no furado, porque você vai andando e aquela desgraça vai ficando. Mas tem gente que só tem um saco costurado. Tudo que ele vê, depois está doido, não sabe mais de nada. Depois não sabe quem é Jesus, quem é Genésio. Não sabe mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos aqui na santa e gloriosa palavra de Deus que tem um que está resistindo até que do meio seja o que, meus amados irmãos? Tirado. É a igreja cheia de quem? O Espírito Santo habita em quem? O Espírito Santo, nessa nova dispensação, ele habita em quem? Na igreja. E a igreja vai ser arrebatada. Nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que antes da desgraça, a igreja pode até participar do princípio das dores. Agora, das dores mesmo não. Porque o Senhor tem uma promessa de nos arrebatar. Aí a Bíblia diz que o Senhor descerá nos ares. A Bíblia diz: e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Não são todos os mortos que vão ressuscitar. No dia do arrebatamento só vai subir, só vai ressuscitar quem morreu em Cristo. Os outros mortos ficarão para o dia do juízo. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão o quê? Transformados, e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Isso, agora, quando Cristo, e a Bíblia diz que isso será invisível. Agora, quando Cristo, depois da tribulação, vier em glória, a igreja vai para o céu, para as regiões celestiais. Primeiro ela vai passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para saber se você é salvo ou não. O tribunal de Cristo é para você ser recompensado pelo seu serviço. A salvação é pela graça. O tribunal de Cristo, a palavra, não era para entrar nesse assunto, mas é o jeito. A palavra tribunal ali, tribunal de Cristo, no grego é bema. No grego é bema, tribunal bema. O que era o bema? O bema era uma plataforma como esta, onde os atletas, ficava um juiz. Quando a Bíblia diz tribunal de Cristo, é bema de Cristo. É o bema de Cristo. Não é para dizer se você é salvo ou não. É para você comparecer, para prestar conta da sua vida cristã. O que você fez e o que você deixou de fazer. Não é para ser jogado no inferno. Um irmão dizia, olha que teologia bonita. Ele dizia que na vinda de Jesus todo mundo subia. Agora quando chegava nas nuvens, quem era de Jesus, continuava subindo. E quem não era, era jogado embaixo. Aí tinha um parente meu que não tinha juízo, disse: eita, meu Deus, estou imaginando, é o papoco. Aleluia. Não vai ser ninguém jogado para baixo. Glória a Jesus. Pastor Alberto conheceu, não foi? Glória a Deus. Ele conhece. Glória a Jesus.
Diz que o pior é o papoco. Ninguém vai ser papocado de lá para cá. Não. O tribunal de Cristo não é para papocar ninguém. É para galardão. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Irmão, lá no céu vai ser todo mundo igual. Olha o dedinho. Essa história de igualdade é uma falácia da Revolução Francesa, que no fim não ficou ninguém igual. Eles diziam igualité, fraternité e liberté, todo mundo igual. Mentira, irmão. Se você estudar a história da Revolução Francesa, não teve ninguém igual. Só teve os tiranos oprimindo o povo. Não tinha igualdade, porque não existe igualdade. A Bíblia diz que Deus vai dar a cada um segundo o que, irmãos? Quem serviu melhor ao Senhor é um princípio de justiça. É verdade ou não é? É justiça, é equidade. Se todo mundo for igual, vai perder a equidade, vai perder. O que é equidade? É tratar os diferentes dentro da justiça, é equidade. E a Bíblia diz que o reino de Deus é baseado na justiça e na equidade. Senão não valeria a pena servir ao Senhor. Não, salvação é uma só, é de graça. Agora, galardão não. A Bíblia diz que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o quê? Suas obras. Aleluia, essa história de igualité é mentira e ter. Aleluia. Mentira e ter. Vá nos países comunistas para ver se lá é todo mundo igual. Vá lá, ele não prega a igualdade? Vá lá. Vá lá para saber se é todo mundo igual. Conversa fiada, irmão. Tem negócio de todo mundo igual, não. Na China tem gente passando fome. E muitos milhões estão passando fome. Igualdade? Igualdade para os do partido. Que estão lá em cima. É igualdade para eles. Mas não existe. E a Bíblia diz que no céu é de acordo com as suas obras. Então, quando a gente subir, enquanto o mundo fica nas mãos de quem? O mundo fica nas mãos de quem? Do anticristo. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Para ser segundo o que, irmãos? Não, pastor, e se lá eu não tiver muita coisa? Não vai ser papocado. Não, pode ficar sem medo que essa doutrina não é verdadeira. Você pode até sofrer vergonha, você pode até sofrer decepção, ficar tristinho por um momento, porque poderia ter feito mais, foi negligente, não foi fiel, não foi aquele crente que desenvolveu o talento. Jesus não deu os talentos, não foi? Para que foi que Jesus deu os talentos na parábola de São Mateus 25? Para que fossem o quê? Desenvolvidos. Você recebeu o talento, enterrou. Você recebeu o talento, não desenvolveu. Foi aquele crente relapso, aquele crente tribuloso. Aquele crente... Só a cara já disse tudo, glória a Jesus. Né? Vai ser salvo só pelo pau do canto. Né? Teve um irmão que o pastor deu essa doutrina na igreja. Ele disse, irmão pastor, se eu chegar lá para ser pelo menos engraxate dos anjos, tá bom demais. Glória a Jesus. Glória a Jesus, né? Queria ser pelo menos engraxate dos anjos, já estava bom demais. Mas lá no céu não tem sapato para ninguém sujar. Glória a Deus. Então, irmãos, há um que resiste, até que do meio seja tirado. Aguarde, igreja, a trombeta vai tocar a qualquer momento. Agora é todo mundo que vai subir? É todas as pessoas que se dizem cristãs que vão subir no arrebatamento? Não. Aí é onde vai ficar muita gente. Muitos cristãos professos vão ficar, infelizmente, porque foram cristãos que não tiveram condições de subir. Aí vem a grande perseguição, e quem ficar, sabendo da verdade, grande será o sofrimento. Isso não é sonho, isso não é fantasia. Nós vemos na Bíblia esses fatos, né? A Bíblia diz que muitos vão ter que dar o quê? Para poder garantir a salvação, terão que dar a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que os mártires serão muitos. Serão muitos mártires. Porque o anticristo ele não vai querer religião. A Bíblia diz que ele é contra Deus e contra tudo que se chama Deus ou se adora. Já está começando, irmão. Hoje, parece que foi hoje, saiu nos jornais, me mandaram para mim, no meu celular, foi hoje. Na China, quem for cristão já está sendo cortado o benefício. Vocês souberam disso? Souberam disso? O benefício que corresponde a R$150 para os pobres, se você não deixar a fé cristã, você não vai mais receber. Isso não é lenda, não é mito. Né? Glória a Deus. E já começa por lá e depois vai andando o mundo todo, não é verdade? Ou você concorda com o anticristo, ou vai passar fome, ou vai sofrer e, por fim, ser o quê, meus amados irmãos?
degolado, ser morto. Mas, irmãos amados, oremos ao Senhor para que nós sejamos dignos de subir no arrebatamento da igreja. Há um que resiste, até que do meio, vê se vocês aprenderam, até que do meio, quem é esse que vai ser tirado da terra? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em quem? E ele vai subir sozinho? Ele vai subir com quem, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.